Vamos falar um pouquinho da hérnia umbilical. A hérnia umbilical ela é mais frequente nas crianças. Acabam acontecendo logo após o nascimento, mas essas, na maioria das vezes, não têm a indicação do tratamento cirúrgico. Já na fase adulta, aparece um abaulamento e uma protusão da cicatriz do umbigo. Acomete mais as mulheres do que os homens em 3:1. A frequência aumenta principalmente em pacientes obesos, pacientes que fazem muito esforço físico, alguns pacientes que usam corticoide cronicamente e também é frequente nas pacientes gestantes. Durante a gestação e após a gestação acaba ficando aquele orifício aberto. A cicatriz umbilical é onde entra o cordão umbilical, então é um ponto de fraqueza. Com essas comorbidades, essas doenças associadas, como cigarro, pacientes obesos, pacientes que têm dificuldade na evacuação ou que exageram muito no exercício, esse ponto de fraqueza na cicatriz umbilical acaba aparecendo e acaba saindo um conteúdo. Esse conteúdo, na maioria das vezes, é a gordura, aquela gordura que está no pré-peritônio. Raramente ocorre a saída de intestino. Mas é importante ficar atento, apesar das complicações serem raras, o encarceramento, que é quando a gordura sai e não volta, ou quando o intestino sai e não volta, e aí muitas vezes exige uma cirurgia de emergência, ela é rara, mas ela pode acontecer. Às vezes num espirro muito forte ou numa queda, acaba aumentando muito o volume ou a pressão abdominal e empurrando essa gordura para fora do anel. O que acontece é que sai esse conteúdo, ele perde a circulação e ele não volta, fica encarcerada, fica presa. E aí essa região acaba necrosando, tendo a necessidade de cortar e tirar esse órgão que já não é viável. É uma cirurgia de baixo risco, geralmente fica no hospital um dia, dependendo do tamanho da hérnia. A gente pode fazer uma anestesia local ou uma anestesia peridural, que é aquela utilizada nos partos, e raramente uma anestesia geral. Quando a hérnia é grande, geralmente acima de 4 centímetros, muitas vezes a gente indica a colocação de uma tela, que é um tecido inerte de polipropileno. Mas a grande maioria das hérnias, a gente acaba utilizando o próprio tecido do paciente para fazer este reparo, este manchão. E aí a gente dá pontos fechando este orifício. Na maioria das vezes, como eu disse, fica um dia no hospital, geralmente interna pela manhã, vai embora à noite e fica em casa na recuperação 4 a 5 dias. Depois a gente vai orientando o retorno às atividades laborativas e os exercícios físicos.